Hoje, a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, ele está alçada à condição de questão estratégica da Secretaria de Estado de Polícia Militar. De uma forma geral, acho que da questão do governo também, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de mulheres e está falando de mais da metade da população e o quanto isso é importante, o quanto isso impacta na vida de todas as pessoas. Então, a primeira questão é essa. E o fato de nós estarmos hoje ampliando e preservando o nome Guardiões da Vida, mas com o prenome Patrulha Maria da Penha, na verdade, é uma padronização que a gente está fazendo para todo o Estado. Nessa jornada que a gente está fazendo agora, a gente está concluindo no 7º CPA, fechando o Estado, que nós já fizemos em todo o Estado. Nós deixamos aqui por último, por quê? Porque aqui nós já tínhamos Guardiões da Vida em todos os batalhões da área do 7º CPA, e aqui, não por acaso, aqui é a região do Estado que registra o menor número de feminicídio do Estado. Então, a gente sabe que é um município que já vem, uma região que já vem enfrentando esse problema e servindo de referência para nós também, para a gente ampliar em todo o Estado. Então, assim, hoje a violência contra a mulher, o enfrentamento, ele está dentro da condição estratégica, então por isso que nós estamos aqui hoje finalizando essa etapa de capacitação de todo o Estado aqui no 7º CPA. A gente viu que vai ser uma semana inteira de muito trabalho, né, Major? Queria que a senhora falasse um pouco o que veio em termos de palestra, né? Que tipo de trabalho vocês estão fazendo aqui hoje? Como eu disse, a gente tem uma questão de uma padronização hoje, todas as patrulhas, né? Cada batalhão hoje tem uma viatura, uma equipe treinada para atuar na fiscalização das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Judiciário. Nós temos um convênio com o TJ para amparar os policiais para fazer esse serviço, mas também para atuar de forma preventiva, né? Quando a gente fala da fiscalização de medida protetiva, a gente está falando de uma ocorrência, de uma violência que já aconteceu, mas a gente tem que trabalhar com prevenção. Os nossos policiais estão sendo capacitados para isso. O que nós vamos fazer aqui nessa semana é, primeiro, relembrar conceitos, os policiais já trabalham com isso, trazer, a gente sempre aprende muito quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem uma legislação que está sempre mudando, a gente tem questões que a gente tem que tratar, como o que é violência de gênero, o que é violência contra a mulher, como a gente pode lidar de forma preventiva, como a gente trata dos dois polos dessa violência, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem um foco e toda a nossa atenção prioritariamente é a vítima, mas a gente tem que pensar nesse homem envolvido em situação de violência, que precisa ser tratado, até porque quando a gente fala dessa violência, a gente está falando de uma violência que é muito recorrente, que ela é caracterizada pela reincidência e que afeta não só a mulher, mas afeta a família como um todo e afeta o homem também. Porque quando a gente fala no ápice dessa violência, que é o feminicídio, o saldo dessa violência, eu sempre digo que é o pior de todos, que é uma mulher morta, são crianças órfãs e um homem preso. Porque a maior parte dos feminicidas são presos. Por quê? Porque eles são criminosos identificados. Então, assim, isso é um desfecho terrível para todos. Então, ninguém quer esse tipo de coisa. Então, o que a gente está fazendo nessa semana é contando com a participação. Hoje nós já tivemos aqui a nossa delegada da DEAN Nova Friburgo, nós já tivemos a juíza de Três Rios, que veio aqui para palestrar para eles. Tem o nosso trabalho também com profissionais da Polícia Militar, capacitados, com especialização no tema, para dar palestras, mas a gente ainda vai receber promotor, a gente ainda vai receber defensor público, vai receber membros da rede de atendimento, né, à mulher, de enfrentamento. Por quê? Porque quando a gente fala desse eixo segurança pública e justiça criminal, é uma parte do que essa mulher precisa, mas ela também precisa do atendimento nos centros de referência, CRAS, CREAS. Esse homem também precisa ser encaminhado para esses serviços, para que ele não reincida. Então, assim, é muito importante e o saldo assim, mais positivo que eu acho que é estreitar todas as patrulhas. A gente tem aqui quatro batalhões, equipes de 4 batalhões que estão interagindo, trocando experiências, trocando contatos. Não é que por vezes essa mulher ela pode sair daqui e ir para um outro município. Então, esse estreitamento das patrulhas, não é, dentro desse propósito, ele também é um ganho muito importante e, além disso, eles fazem parte de uma rede hoje de mais de 190 policiais capacitados e que atuam de uma forma muito, muito apaixonada, de uma forma muito engajada na prevenção à violência contra a mulher. E a gente tem visto isso, policiais que estão entrando hoje na polícia, policiais com 1 ano, 2 anos de polícia e outros com 20 anos de polícia e que estão dizendo o seguinte: eu me encontrei, estou muito feliz em fazer esse trabalho. Então, o que a gente tem visto assim, é uma ação assim, que nos estimula, que nos dá esperança e que leva esperança também para os municípios, para as nossas mulheres e para a nossa sociedade de uma forma geral. Agora, Major, a senhora falou muito bem. Muitas vezes esses casos acontecem dentro da família e de difícil até identificação
por questões dessa questão da atenção, da prevenção e tudo mais. Normalmente se chega no desfecho, como a senhora lembra muito bem. Mas o Guardiões tem um objetivo de trabalhar preventivamente, seja na educação, nas escolas e tudo mais. Para a população que ainda não acredita muito e que ainda fica reticente e que ainda acredita naquela máxima, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher, né? Tem que ter esse olhar, tem que utilizar uma ferramenta como essa, como os Guardiões, para que a gente não chegue no final nesse desfecho tão triste, como a senhora lembra muito bem. Exatamente, eu acho que uma das coisas que todo o cuidado que nós temos nessa capacitação, nesse treinamento, eles já faziam isso, mas a gente só está reforçando valores, porque um dos valores que o Guardiões da Vida e que a patrulha tem é o respeito às famílias, o respeito à vítima, não é? É uma questão de trabalhar dando mais segurança para essa mulher, porque nós sabemos o seguinte, para boa parte dos homens, quando a mulher faz um registro, procura a justiça, tem uma medida protetiva, só o papel ele é suficiente para fazer esse homem pensar e não procurar novamente essa mulher ou não descumprir o que está determinado pelo juiz. Para outros isso não acontece. E nós temos, infelizmente, casos muito tristes de mulheres que morreram com a medida protetiva dobrada dentro do bolso. Então a gente sabe que a lei ela deveria ser suficiente para impedir que esse homem se aproximasse, mas em alguns casos isso não acontece. Então ela está aí para isso, mas ela está principalmente para lembrar para essas mulheres que elas têm que tocar a sua vida em frente, que elas não estão sós, porque também muitos desses agressores, eles se valem da ideia de que essa mulher diz, não vai dar em nada, não vai ter ninguém por você, a justiça não funciona. A gente está aqui para mostrar que quando todos querem, quando a justiça quer, quando a polícia civil quer, a polícia militar quer, a sociedade, os municípios querem, a sociedade, essa questão pode mudar. E o que a gente quer, e quando a gente fala, as pessoas falam muito da Lei Maria da Penha como uma lei que vai prender o homem. Não, ela quer proteger as mulheres e responsabilizar os agressores. Até porque a gente sabe que em muitos casos essas mulheres vão acabar voltando a viver com esses homens, e o que elas muitas das vezes querem é que esses homens não as agridam mais, que esse homem volte a ser aquele homem por quem elas se apaixonaram, com quem elas sonharam construir uma vida, tiveram filhos, construíram patrimônios. É muito difícil para uma mulher romper com tudo isso, mas quando tem violência é aquele momento de parar. E aí saber o seguinte, onde tem Guardiões da Vida, Patrulha Maria da Penha, elas têm apoio, elas não estão sós, é só procurar e acreditar, porque a abordagem desse policial, como eu falei, eles são muito voltados para a atuação de forma sensibilizada e acolhedora, que é tudo que essa mulher precisa. Ela não precisa ser julgada por ninguém, porque ela já acaba sendo julgada por muitas pessoas. E esses policiais que estão aqui, eles não vão julgar essas mulheres, eles vão tratá-las da forma como elas merecem ser tratadas em qualquer órgão público e pela nossa sociedade também.